Oi, gente, tudo bem? Vamos falar agora sobre o método de produção de espumantes. Existem dois métodos de produção a nível mundial de vinhos espumantes. São o método Charmat e o método Champenoise. Eles têm um pouquinho de diferença, uns detalhes diferentes entre eles e vamos falar um pouquinho disso agora. Antes um pouquinho, só por curiosidade, vamos entender um pouquinho como é que surgiram os espumantes no mundo. Os espumantes surgiram na vontade de um monge em não fazer espumantes. É engraçado dizer isso, mas o que aconteceu foi o seguinte: na região de Reims, na França, um monge chamado Dom Perignon começou a produzir vinhos brancos, porque é uma região excelente para vinhos brancos. E lá, como é uma região muito fria, e o que acontecia? Quando ele fermentava o vinho, né, a uva na verdade, para se transformar em vinho, ele engarrafava depois da fermentação e as guardava. Só que inexplicavelmente ele não entendia por que de repente esses vinhos em determinado período do ano, as rolhas começavam a soltar espontaneamente, explodir da garrafa, né? E ele ficou brigando o tempo todo contra isso, até que na verdade ele provou e viu que devido à temperatura do local, nem toda a fermentação era concluída no momento da fabricação do primeiro vinho, ou seja, restavam leveduras e essas leveduras iam junto para a garrafa. Como a temperatura era muito fria, elas ficavam inertes. Quando a temperatura subia, as leveduras voltavam a tentar sobreviver, né? A fazer sua parte biológica e produzindo gás carbônico. E o que acontecia? A pressão da garrafa aumentava e a rolha acabava saindo. E aí nasceu o espumante, da vontade de Dom Perignon de não fazer o espumante. E ele percebeu que esse vinho que tinha resquícios de levedura e gás carbônico residual misturado, ficou um vinho excelente. Daí nasceu o espumante, claro que foi evoluindo ao longo do tempo, até que se controlou todo esse processo. Se controlando esse processo, fazendo os dois métodos que eu já disse, que é o método Charmat e o método Champenoise. O que acontece com o espumante? Como a gente viu no nascimento do espumante, existem duas fermentações. Então o espumante, quando ele é elaborado como a primeira parte, como um vinho normal. A uva é colhida, prensada e você faz todo o processo natural de se fazer o vinho, ou seja, você tem a fermentação. Após essa fermentação, esse vinho que se produziu, ainda não como espumante, ele é levado para um outro recipiente e até então, no método Charmat e no método Champenoise, até aí eles são idênticos. E a partir de que esse vinho é feito, quando ele vai ser colocado no segundo recipiente, é que os métodos começam a ter suas diferenças. Ou seja, no método Champenoise, esse vinho ele vai diretamente para uma garrafa, né? E vai sofrer a segunda fermentação na garrafa. Já na garrafa que ele vai ser colocado no mercado. Já no método Charmat, esse vinho vai para um grande reservatório, geralmente de inox, para fazer essa segunda fermentação. E geralmente é chamado de uma centrífuga, alguma coisa nesse sentido. Vamos ao método Champenoise, onde esse vinho, que se chama vinho base, é colocado na garrafa. Após ele ser colocado na garrafa, esse vinho é adicionado a ele um outro vinho com leveduras e açúcar. Para quê? Para que a segunda fermentação ocorra dentro da garrafa. Então, aí você tampa a garrafa, não com a rolha que ela vai para o mercado, não essa rolha de cortiça, mas ele é tampado com uma tampinha, como se fosse a tampinha de cerveja antiga, uma tampinha metálica, e ali acontece uma segunda fermentação, gerando gás carbônico que se chama perlage, que nós vamos falar um pouquinho do perlage um pouquinho mais na frente.
No método Champagnoise existe um processo. Quando a segunda fermentação está ocorrendo, existe um processo chamado remoagem. As nomenclaturas são todas em francês porque o francês que deu um toque diferente a esse processo, né? O remoagem nada mais é do que quando o vinho é colocado, o vinho base junto com as leveduras em um segundo vinho para acontecer a segunda fermentação. O remoagem ele é feito manualmente. Hoje existem algumas empresas que já têm máquinas que fazem isso, né? Mas ainda para vinhos especiais é feito manualmente. Isso é uma profissão em Reims, lá na França, né? A pessoa que faz o remoagem, ele vai girando de tempos em tempos a garrafa. E além de girar, ele vai inclinando a garrafa com a boca para baixo. Então, mal comparando, a gente vai fazendo um processo parecido com esse aqui ao longo do tempo. Para quê? Para que quando a levedura morra, ela vá para a ponta da garrafa, ela fique aqui e não fique no líquido. Porque se eu tivesse o remoagem num sentido só, eu ia manter as leveduras aqui no fundo da garrafa e ia ser muito difícil eu tirar, porque quando você pega o espumante, você vê que ele não tem nenhum resquício de levedura, ele é límpido, né? E bem bonito, né? Não tem nenhum tipo de borra ou sujidade. Então quando ele vai rodando, ele vai inclinando a garrafa em relação à boca, toda a levedura que vai morrendo, ela vai se depositando aqui. E aí no método Champagnoise acontece um outro processo. Como é que você vai tirar então essa levedura que ficou aqui na ponta da garrafa, né? Com a tampinha, lembra que a garrafa até então está com a tampinha de metal. Existe uma máquina, existe o congelamento da boca da garrafa e depois a retirada dessa tampa. Com a pressão interna, só lembrando, essa segunda fermentação é a fermentação que dá o perlage ao espumante, ou seja, que dá aquele gás carbônico, que dá aquelas bolinhas. E no método tradicional, você consegue fazer com que esse perlage fique bem fininho e bem persistente, diferente do Charmat. Então, voltando à retirada dessa levedura morta, você congela o bico da garrafa, né? Você vai congelar o líquido aqui e você vai retirar de uma vez só essa tampinha de metal. Com isso, as leveduras que estavam mortas aqui, elas vão ser expulsas. Então, com essas leveduras expulsas e congelado, o congelamento é para quê? Para que o resto do líquido não se perca, né? Quando você retire, nem o perlage que você conseguiu com a segunda fermentação na garrafa, você tem o líquido pronto. Às vezes é necessário se colocar um outro espumante para completar o nível da garrafa. E aí o francês chama de liqueur d'expédition. E muitas vezes com esse liqueur d'expédition que você dá o grau de doçura que você quer no espumante. Se ele vai ser sec, demi-sec, brut, extra brut e assim vai, natural e assim vai, né? Então, basicamente, muito rapidamente, esse é o método Champagnoise. O método Charmat, ele funciona da mesma forma, só que ele funciona em grandes volumes, né? Na verdade, o método Charmat disse que foi inventado por um italiano, mas foi um francês, Charmat, que desenvolveu esse método e depois conseguiu evoluir com esse método. Da mesma forma que o método Champagnoise, o método Charmat, você tem o vinho base, você pega esse vinho base, você joga num grandes recipientes e nesses recipientes você joga, da mesma forma que você fez na garrafa, você joga um outro vinho com leveduras e deixa a que aconteça a segunda fermentação enclausurada. E você faz dentro desse equipamento o remoagem, né?
sem ter necessidade de você ter o giro manual. Com isso, você consegue também trazer as leveduras para o fundo e você tira o líquido com o perlage que você quer, que você pretende, por cima para o engarrafamento. Isso se chama engarrafamento isobárico, ou seja, você traz o líquido já pronto, ou seja, o espumante pronto da segunda fermentação. Você traz ele que ele está numa pressão alta, a gente sabe que os espumantes estão em pressão, então você engarrafa ele nessa mesma pressão e bota a rolha e também pode ser que às vezes você tenha que usar o mesmo liqueur de petição que você usou no Champagnoise, só para dar a graduação do nível de açúcar que você precisa para o teu espumante. Diferenças no paladar e principalmente no perlage dos dois sistemas de fabricação. O sistema Champagnoise, se você pegar um copo do sistema Champagnoise e botar do lado um espumante Charmat, você consegue comparar isso. Isso é uma boa aventura vinícola para você fazer esse teste. Geralmente no método Champagnoise o perlage é mais fino, ele é mais constante e ele é mais delicado, mas é uma presença muito perceptível. O Charmat tem as bolinhas do copo um pouquinho mais grossas, maiores, e elas não tem tanta harmonia. Isso não quer dizer que um método seja melhor que o outro. Claro que se a gente parar para pensar, o método Champagnoise é um método de fabricação que demanda um maior custo, porque você faz garrafa a garrafa e dependendo do tipo de produto que o fabricante queira fazer, às vezes uma garrafa pode ficar dentro do processo de fabricação do Champagnoise às vezes por 2 anos ou mais, né? Então se entende por que um método Champagnoise tende a fazer produtos mais caros e produtos diferentes. Eles têm diferenças de aromas, algumas diferenças de sabor, mas que a gente pode falar isso num outro vídeo e que é muito interessante que você faça essa percepção por você mesmo, né? Então são métodos distintos, não quer dizer que um é melhor que o outro, são métodos diferentes que dão produtos diferentes. E por fim, falando rapidamente, já deu para entender mais ou menos por que o copo de espumante tem que ser fino, alto e com a boca pequena, ou seja, ele tem que ter uma altura tal que você consiga perceber todo esse perlage saindo do fundo até a parte de cima do líquido. Ele tem que ter a boca pequena para que quanto maior a área, maior vai ser a área de perda desse perlage, que o perlage é um dos pontos altos de qualquer espumante, e é por isso que o copo ele tem que ser nesse formato. E por último, um detalhe muito importante: o espumante, por definição, é um vinho de comemoração, é um vinho de festa, né? E geralmente a gente vê até em campeonatos de Fórmula 1, as pessoas chegam lá e explodem a rolha, né? E fazem aquela festa saindo espuma e tal. Isso é lindo, eu acho muito legal de se fazer, mas cuidado, porque quando você bebe um espumante aberto desta forma, o perlage, que é uma das coisas mais importantes do espumante, se foi, ou basicamente você vai ter muito problema com perlage. Então, se você quer tomar um bom espumante e aproveitar o espumante como espumante, quanto menor ruído você fizer para tirar a rolha, melhor. Tire com cuidado para que o perlage não se perca e você vai perdendo assim a grande vantagem de se beber um espumante. Agora, comemorar é sempre bom, ok? Obrigado aí pela visualização e um abraço a todos.